Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan e quero apresentar para vocês aqui como fazer então agora a configuração do ambiente do Jupyter para a programação do Python. Então nós realizamos aí a instalação de todos os ambientes, tanto no Windows, no Linux e no sistema macOS. No macOS, lembrando que se você não viu esta última aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? Então, vamos aqui ao computador para a gente poder fazer então a configuração aqui do Jupyter Notebook para deixar pronto aí para a programação em Python. Muito bem, pessoal. Então, já estou aqui no computador. Eu vou simplesmente no Windows aqui pesquisar por Jupyter. Aqui, escolher essa opção aqui do Jupyter. Ele vai rodar aqui o terminal do Windows e automaticamente já vai abrir para a gente aqui o navegador com o Jupyter Notebook. Eu posso simplesmente minimizar aqui o terminal, deixar ele rodando ali, tá certo? E aqui eu já tenho então o navegador, né, com todos os meus diretórios aqui, tá certo? Aqui eu posso simplesmente, né, caso eu queira, né, eu tenho aqui, por exemplo, aula 2, que nós fizemos o exercício aí da aula 2, quando nós testamos aí o ambiente do Jupyter Notebook com a utilização aqui desse documento, tá certo? Primeira coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, é criar um novo diretório. Então, eu posso vir aqui em New, escolher essa opção aqui, ó, New Folder, e aqui a gente pode mexer mesmo, tá, pessoal? Aqui eu vou estar dando aqui um outro nome ali que não seja Untitled Folder, né? Ou seja, um diretório novo ali. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, curso-python. Ele vai criar então esse diretório aqui para a gente no computador, tá certo? Eu posso entrar aqui nessa pasta, nesse diretório, vir aqui na aba de New e criar então aqui um notebook aqui, que no caso ele já vai abrir para a gente aqui um ambiente de programação em Python. Então aqui eu tenho aqui esse tema, esse é um tema branco, né? Então se você quiser vir aqui no menu, por exemplo, ó, e dar uma olhada, você escolhe essa opção aqui em Settings. Eu tenho aqui a opção Themes e eu posso escolher aqui Jupyter Lab Dark, né? Ele vai ficar numa coloração aqui preta, né? Eu acho mais interessante para programar. Então vou fazer a mesma coisa aqui para essa parte aqui do diretório, theme, e vou utilizar aqui então da agora para frente essa opção, o tema Dark. Então aqui eu já estou pronto para fazer a programação, né? Na aula passada nós utilizamos aí a função print aí para poder mostrar na tela o Hello World. Então vou fazer aqui o teste para ver se está tudo ok, né? Então Hello World aqui nesse caso, e vou rodar aqui o meu código. Então, quando eu fazer isso aqui, ó, eu já compilo aqui, então, o programa, ele mostra para a gente na tela aqui o Hello World. Aqui, então, eu tenho as minhas células que eu posso programar, né? Então, à medida que eu rodei aqui, ele já abriu uma nova célula, tá certo? Mas eu posso fazer isso também aqui, ó, clicando diretamente ou utilizando o atalho via teclado. Se eu teclar tecla B aí, por exemplo, ó, ele vai criando para mim aqui, ó, células abaixo. Se eu quiser deletar, eu posso utilizar, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes a letra D aí, ó, ele vai deletando as células aí para a gente, à medida que a gente for teclando 2 vezes a letra D. Então, eu posso fazer aqui uma operação aritmética qualquer, como por exemplo aqui, ó, 5 mais 2, aqui no caso, e se eu rodar essa célula, tá? Ele vai mostrar para mim que o resultado é 7. Então, toda vez que eu executo aqui uma célula, ele já cria outra automaticamente, tá certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e dar um menos 2 aqui no caso, eu posso rodar também pelo atalho no teclado, Ctrl, na verdade, eu acho que é Shift Enter, isso, Shift Enter, e aí ele já roda aqui também, já dá o resultado para a gente aqui, e cria uma nova célula aqui no caso. Tá? Então, aqui você pode fazer tanto via atalho no teclado, ou também clicando aqui, ó, para adicionar uma nova célula. Então, dessa maneira aqui, à medida que a gente vai programando, a gente vai rodando o programa para cada uma das partes da célula que está colocado aqui.
tá certo? Então, você pode mexer aqui nessa parte aqui, da sua barra de menu aqui para você ver o que cada uma dessas coisas faz, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, né, salvar o arquivo aqui como um PDF, por exemplo, e assim por diante. Então, aqui é mexer mesmo, tá, pessoal? Para vocês poderem descobrir como que é o ambiente de utilização aqui do Jupyter Notebook. Eu posso também aqui, ó, através dessa tesoura aqui, por exemplo, ó, cortar uma célula daquela que eu criei também, né? Então, tem várias formas de você adicionar aqui ou retirar aqui uma célula que foi criada. Eu posso também, né, renomear esse meu arquivo. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, dar um save aqui, por exemplo, no meu arquivo, tá? Ou então diretamente aqui, ó, clicando em Untitled, aqui você vai dar o nome para o seu arquivo. Então, vamos supor que essa é a nossa aula 04, né? E aí, nós deixamos aqui ponto YP e PYNB, né? Ou seja, essa aqui é a extensão do meu arquivo do Jupyter Notebook quando eu programo aqui no Python. Então, eu dou um rename, aqui ele já tem aqui, então, aula 04, e se eu vir aqui, ó, ele já renomeou para a gente aqui, diretamente no diretório ali, certinho. Eu vou dar um save aqui, ó, com disquetinho, e aí ele já salva ali para a gente automaticamente. Tá certo, pessoal? Então é isso. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aqui como fazer uma configuração básica do ambiente do Jupyter Notebook no computador. Então, já estamos prontos para começar aí a mergulhar nos códigos em Python, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre variáveis e tipos primitivos de dados que nós temos no Python. Eu espero que vocês gostem. Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!